chegamos à análise final de Made in America do Sam Walton. E aqui a gente vai descobrir a lição derradeira dele. Como é que se constrói um legado que vai muito, mas muito além do lucro? Na nossa última conversa, a gente viu que controlar custos e simplificar tudo não era só uma questão de grana no fim do mês, né? Era sobre entregar valor de verdade. E isso, por si só, já é um propósito gigantesco. E essa pergunta é poderosa. O que a gente quer deixar para trás? Uma fortuna ou um propósito? É exatamente isso que vamos explorar agora. Vamos ver como o Sam Walton respondeu a essa questão e transformou todo aquele sucesso em algo que realmente ficou. Bora lá! Tudo começa em outubro de 1985. A vida do Walton deu uma virada daquelas, sabe? E tudo por causa de um artigo de revista que trouxe um desafio que ele, sinceramente, não estava esperando. De repente, a revista Forbes o nomeia o homem mais rico da América. E esse título, nossa, trouxe uma avalanche de atenção que ele não queria nem um pouco. Foi um teste de fogo para todos aqueles princípios de simplicidade que ele sempre seguiu. Sabe, a reação dele a tudo isso é o mais interessante. Ele não ficou orgulhoso, não. Ele foi irritado com essa imagem caricata e com o fato da mídia só querer falar do dinheiro dele e não da história do Walmart. A percepção pública era uma coisa... Pintavam ele como um recluso excêntrico que escondia bilhões. Mas a realidade do Sam era outra, né? Ele vivia a vida dele, visitava as lojas, dirigia a picape velha dele. Ele rejeitava de propósito todos esses símbolos de riqueza. Isso prova que ele era o dono da fortuna e não o contrário. E essa citação dele é só papel, resume tudo perfeitamente. Pensa só, em 1987 teve a quebra da bolsa. Dizem que ele perdeu $500 milhão. A resposta dele é só papel. Isso deixa claro que o foco dele nunca foi acumular um monte de papel, sabe? O valor estava em outro lugar. Então, essa filosofia do Walton ia muito além da humildade dele. Ele realmente acreditava que um negócio tem uma responsabilidade enorme com a sua comunidade. E isso não ficou só no discurso, não. Ele colocou em prática de formas bem concretas. Ele criou o Bring It Home to the USA, um programa do Walmart, lá nos anos 80. A ideia é bem simples. Incentivar os fornecedores a produzir ali mesmo, nos Estados Unidos, para salvar e criar empregos. Numa época em que todo mundo estava indo para fora para cortar custos, o Walton foi na contramão. Ele estava convencido de que dava para ser eficiente e patriota ao mesmo tempo. E olha que história. O Ferris Burroughs, dono de uma fábrica de roupas, conta que recebeu um telefonema. Acontece que era mesmo Sam Walton, ele disse. E o Walton queria saber se eles conseguiam fazer 50 mil dúzias de camisas de flanela para ele. Essa ligação, uma só ligação, salvou 90 empregos em Brinkley, Arkansas. Isso porque o contrato que eles tinham antes foi para lá na China. Mas tinha uma condição importante do Walton. Ele disse, filho, se você não conseguir ganhar dinheiro com este projeto, não faça. E aqui está o ponto crucial. Não era caridade, era uma parceria. Uma parceria que tinha que ser boa para todo mundo. O Walton acreditava nisso, que o negócio tem que servir ao seu povo. E isso inclui garantir que os fornecedores também cresçam juntos. Conforme o tempo foi passando e o Walton começou a olhar para trás, para a vida dele, o foco foi mudando. Ele começou a pensar cada vez mais em como usar os recursos da família para causar o maior impacto possível pensando lá no futuro. E a filantropia da família Walton foi bem diversa, sabe? Abrangeu desde educação e projetos comunitários até artes e conservação. Mas de todas essas áreas, a educação era o que mais tirava o sono do Walton. Ele realmente se preocupava com o futuro do país nesse quesito. E ele queria revolucionar a filantropia do mesmo jeito o Walmart. Ou seja, sem enrolação. Ele não confiava naquelas fundações cheias de burocracia. Ele insistia em eficiência, em medir os resultados e, mais importante, em programas que exigiam que quem recebesse ajuda também contribuísse. Tinha que ter envolvimento, sabe? A pessoa tinha que estar no jogo também. Para ele, retribuir não era só fazer caridade. O próprio negócio, a missão de economizar o dinheiro dos clientes, já era uma forma fundamental de contribuir com a sociedade. Então a gente chega na lição final. Como é que todos esses princípios do Walton, desde o primeiro dólar que ele economizou até o último bilhão que ele ganhou, como tudo isso se conecta? Bem, olhando para trás, o próprio Walton resumiu a jornada dele nessas regras aí. Primeiro, se comprometer com o negócio. Depois, compartilhar os lucros, motivar os parceiros, comunicar tudo e, claro, nadar contra a corrente e controlar os gastos melhor que todo mundo.
É uma receita, né? Começa com paixão, cresce com as pessoas e se sustenta com ousadia e eficiência. Mas mesmo com todo o sucesso, nas reflexões finais dele, o Walton se fez aquela pergunta difícil. Será que valeu a pena todo o tempo que eu passei longe da minha família? Ele questionou se toda aquela dedicação ao Walmart tinha valido o sacrifício pessoal. E a resposta dele não estava nos números, estava nas pessoas, nos associados, nos clientes, nas comunidades que ele serviu. No fim das contas, ele concluiu que sim, valeu a pena. Porque construir uma empresa que deu oportunidade para tanta gente e ajudou milhões a economizar, isso criou um legado com um significado imenso. E tudo se resume a essa ideia. O segredo do varejo de sucesso é dar aos seus clientes o que eles querem. É tão simples, mas é a base de tudo. O legado dele foi construído sobre serviço. Nunca foi sobre o Sam Walton. Foi sempre sobre servir o cliente. A lição essencial, então, é que o verdadeiro sucesso não é só sobre vencer, é sobre deixar o mundo um pouco melhor do que você o encontrou. A jornada do Sam Walton prova exatamente isso, que a grandeza pode vir da simplicidade, mas uma simplicidade multiplicada por um propósito firme. E com essa reflexão, a gente encerra nossa série sobre o Sam Walton. A história dele nos deixa essa lição poderosa. O sucesso que nasce do respeito ao dinheiro, que é fortalecido pela humildade pelas pessoas e que no fim é selado por um propósito, esse tipo de sucesso se torna eterno.